Esta noite, eu gostaria que nós estivéssemos meditando no Salmo de número 112. Gostaríamos de fazer uma exposição neste texto. Eu tenho certeza que nós sairemos daqui mais convictos de que a posição que nós temos em Cristo Jesus, ela é a melhor posição que poderíamos ter em toda a nossa vida. Salmo de número 112. Esse será o nosso texto nesta noite. Será o texto para meditarmos. Salmo de número 112. Glória a Deus. Diz-nos assim a santa palavra de Deus. Aleluia, ou louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Essa geração de justos será abençoada. Em sua casa há prosperidade e riquezas, e a sua justiça permanece para sempre. A luz nasce nas trevas para aquele que é correto, compassivo, misericordioso e justo. Bom é o homem que se compadece e empresta, que conduz seus negócios com integridade, pois ele nunca será abalado. O justo será lembrado para sempre. Ele não teme más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Seu coração está bem seguro. Ele não terá medo, até que veja se cumprir seu desejo sobre os adversários. Distribuiu livremente aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê isso e fica furioso. Range os dentes e se consome. Mas os desejos dos ímpios serão frustrados. Que texto maravilhoso. Que texto precioso. E eu gostaria com os irmãos nesta noite de secar esse texto, partindo da seguinte pergunta: de onde vem a verdadeira felicidade? Onde é que podemos encontrar a verdadeira felicidade? Onde o ser humano pode encontrar a verdadeira felicidade e dizer que é verdadeiramente feliz? Porque é verdade que ninguém debaixo do sol, a não ser que ele tenha algum problema mental, ninguém em absoluto deseja ser infeliz. Ninguém de sã consciência busca a infelicidade. Todo ser humano, mesmo aquele que não conhece ao Senhor, ele deseja ser feliz. Ainda que os seus meios sejam equivocados, ainda que aquilo que ele faz seja equivocado na busca da felicidade, o fim que ele se propõe a fazer isso
é para ser feliz. Pode até ser que ele tenha uma concepção errônea do que é ser feliz, do que é ter a felicidade, do que é a felicidade. Mas ele tem buscado algo de bom para ele. Porém, ainda que muitos busquem vários e vários meios, várias e várias formas de ser feliz, o texto que nós acabamos de ler nos revela que só há uma forma de o homem ser mais que feliz, ser bem-aventurado. E qual é essa forma? Por meio do temor do Senhor e da satisfação em observar, em guardar os mandamentos de Deus. Ninguém pode julgar-se verdadeiramente feliz se não for a partir do momento em que ela decide temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. E este ato de guardar os mandamentos de Deus não pode ser apenas guardar, mas um guardar com satisfação. É o ato de se ter prazer em obedecer à lei de Deus. Durante a história humana, nós encontramos homens, mulheres, filósofos, pessoas que pensavam e que, ao pensar, eles sempre pensavam como ser feliz, como serem plenamente felizes, plenamente realizados. Entretanto, o pensamento deles do que era ser feliz se revelava totalmente equivocado. Para os irmãos terem uma ideia, Paulo, quando chega a Atenas para evangelizar, ele se encontra com dois tipos de pessoas, ou dois grupos de pessoas que pensavam a vida, que refletiam sobre a vida e que também tinham uma concepção acerca do que é ser feliz. E a palavra nos diz, em Atos dos Apóstolos, que Paulo se encontrou com os epicureus e os estoicos. Os epicureus eram um grupo de pessoas que receberam o ensinamento de um homem chamado Epicuro, muito, mas muito antes de Jesus vir. E esse Epicuro ele concebia que a felicidade estava em desfrutar de todos os prazeres. Para ele, a felicidade estava em você, o ser humano, ir e desfrutar de todos os prazeres que vierem à sua mão para fazer. Essa era a concepção de felicidade para esse homem. O que é que te dava prazer, você deveria ir e satisfazer esse prazer, desfrutar desse prazer, e então você seria feliz. Já os estoicos iam na contramão disso. Os estoicos concebiam a felicidade como o ato de o ser humano privar-se de todos os prazeres. Para eles, a felicidade estava em se abrir mão de tudo aquilo que o mundo material oferece para o bom proveito, a satisfação do ser humano. E ambas posições, ambas visões acerca da felicidade são equivocadas à luz da palavra, à luz da Bíblia. Tanto é que o apóstolo Paulo esteve ali evangelizando e com eles discutia acerca
do Evangelho do Senhor Jesus. Esse é apenas 2 exemplos de concepções equivocadas de felicidade. Mas o que nós encontramos aqui nas Escrituras é a fórmula, é o caminho, é um ensinamento correto para que eu e você, a humanidade como um todo, possa almejar isso que todo ser humano busca, que é a felicidade. E como nós dissemos no início, segundo o texto que nós lemos, a verdadeira felicidade está em temermos ao Senhor e guardarmos com satisfação os mandamentos de Deus. Mas aí surge a pergunta: o que é temer ao Senhor? Nós já entendemos que nós não queremos as concepções equivocadas, nós não queremos tomar os meios errados para sermos felizes. Nós já entendemos que apenas temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos é que vai nos levar lá, até essa felicidade. Mas segue-se esta pergunta: o que é temer ao Senhor? O que é ter o temor do Senhor na nossa vida? Para responder isso, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 10. E aqui, Moisés vai nos trazer um resumo daquilo que é temer ao Senhor, daquilo que é ter o temor de Deus, e tendo o temor de Deus, venhamos, por conseguinte, sermos felizes. Capítulo de número 10, versos de número 12 em diante. Moisés se dirige agora ao povo de Israel. Esse Israel de Deus que somos eu e você hoje. E ele nos diz assim: ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora, exceto que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma. Que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordena para o teu bem. O céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nela há são do Senhor teu Deus. Entretanto, o Senhor se afeiçoou a teus pais e os amou, e escolheu a descendência deles, isto é, a vós, dentre todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai o vosso coração e não sejais obstinados, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz discriminação de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe comida e roupa. Amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Temerás o Senhor teu Deus, a Ele cultuarás e te apegarás, pelo seu nome jurarás. Ele é a razão do teu louvor e o teu Deus, que fez em teu favor estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Teus pais desceram ao Egito como 70 pessoas,
e o Senhor teu Deus te fez numeroso como as estrelas dos céus. E o verso de número 11, capítulo de número 11, verso de número 1 vai dizer: amarás o Senhor teu Deus e guardarás suas normas, seus estatutos, seus preceitos e seus mandamentos todos os dias. Moisés aqui resume o que é temer ao Senhor. E eu gostaria que nós enumerássemos algumas particularidades daquilo que Moisés trouxe nesse texto. E a primeira coisa é que aquele que teme ao Senhor, ele anda em todos os caminhos do Senhor. Em outras palavras, ele decide fazer do Senhor o seu Deus, o seu guia, o Senhor soberano sobre a sua vida. O homem, a mulher que assim decidem, é um homem, uma mulher que teme ao Senhor. Se pudéssemos usar uma frase para definir isso, nós diríamos sempre assim: se estamos debaixo deste temor do Senhor. Senhor, estou por fazer isto, estou querendo deixar de fazer isto, estou com esse desejo no meu coração, isto é tua vontade? Esta é a tua vontade? Isto está de acordo com o teu coração, com a tua vontade, com o teu querer? E muitas vezes, irmãos amados, dado o contexto que nós vivemos, dada a natureza caída que ainda carregamos dentro de nós, há uma luta muito grande em qual vontade vai ser estabelecida. Não é tão simples assim. Quem já vive essa dimensão da luta do espírito e da carne sabe que é uma realidade muito mais profunda do que meras palavras e uma mera decisão. Mas ela é fundamental para a minha e a sua felicidade. Porque somente aqueles que decidem abrir mão da sua própria vontade, abrir mão daquilo que ele mesmo pensa, para que Deus haja, para que a vontade de Deus seja estabelecida, é que poderão ser chamados de homens e mulheres tementes ao Senhor. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele vai dizer exatamente sobre essa luta entre a carne e o espírito, revelando que ela é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. E de que não é apenas dizer: Senhor, cumpra a sua vontade na minha vida. É uma decisão que se toma depois de uma grande luta desenvolvida. Eu gostaria que você abrisse comigo, para você entender bem isto que eu estou dizendo. Até porque o contexto do povo de Israel revela exatamente isto. Se você ler esse mesmo Deuteronômio capítulo de número 28, 27, 28 e 29, Deus estabeleceu todas aquelas promessas, Deus estabeleceu todas aquelas bênçãos e maldições. Mas Deus já sabia de antemão, porque Ele é Deus e conhecia o coração humano, que aqueles homens e aquelas mulheres não iriam corresponder a esse temor a Deus. E Deus exorta Moisés para exortar a Josué dizendo: eu deixei todos os meus mandamentos, mas esse povo não irá segui-los. Eles estão falando de boca que irão seguir. Eles estão se comprometendo que irão seguir, mas eles não vão seguir. Por isso que vai além. Vai muito além.
E quando nós vencemos esta luta, dando lugar que o Espírito Santo tenha proeminência sobre a carne, sobre a nossa vontade, nós fazemos mortificar o nosso eu. E ao fazer mortificar o nosso eu, a vontade de Deus é estabelecida, o governo de Deus é estabelecido, e Ele nos conduz segundo o seu querer. Até porque Paulo vai dizer em 8 de Romanos, na sequência do capítulo 7 que nós vamos ler, Paulo vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, é esses que são filhos de Deus. Não é o ato de se dizer que é filho de Deus. É preciso que o Espírito Santo tenha o controle. É preciso que o Espírito Santo tenha o controle da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, e que isso reflita no nosso corpo. E para se vencer isso, ou melhor, para se vencer isso exatamente, é necessário se vencer antes, passar por antes, na verdade, por essa luta que o apóstolo Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo número 7. Olhe só o que ele vai nos dizer a partir do verso número 14 desse capítulo 7 de Romanos. Romanos capítulo de número 7, verso número 14 em diante. Glória a Deus. Aleluias. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluias. Diz-nos assim, verso número 14. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo, outra lei guerreando contra a lei da minha mente, e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos membros do meu corpo. E Paulo vai a seguir fazer um lamúrio acerca da situação da seguinte maneira: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabe o que vai acontecer muitas vezes na busca pela verdadeira felicidade? É que Deus vai nos levar, nos revelar que o caminho para isso está na contramão de tudo aquilo que se julga prazer no mundo. E não apenas o que o mundo diz ser prazer, mas daquilo que nós carregamos dentro de nós como prazer. E a palavra de Deus vai dizer: filho, filha, eu tenho a felicidade para você. Filho, filha, eu tenho a verdadeira felicidade para você. Mas você precisa ser temente a mim.
E para você ser temente a mim, você precisa deixar que o meu espírito vença esse corpo desta morte que está em você. Você precisa deixar que o meu espírito vença essa luta que está se desenvolvendo dentro do seu coração, dentro de você. E quem já passou por isso sabe que não é fácil. Sabe que não é fácil. Porque de todos os lados, de todas as formas, o que vem mais claro é satisfaça esse prazer. É o que Epicuro, os epicuristas diziam. Satisfaça esse prazer, porque esse prazer vai te trazer felicidade. Deus vem com a sua lei e fala, não filho, né? O caminho não é por aí não. O caminho não é esse, filho. O caminho não é esse, filha. E começa aquela luta. Então, além de nós reconhecermos tudo isso, é preciso, queridos irmãos, que nós vivamos diariamente na dependência do Espírito Santo. Porque só se consegue vencer essa luta quem está caminhando debaixo da direção do Espírito Santo, aquele que está dando abertura para o Espírito Santo. Olha o que Paulo vai dizer em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5, versos de número 16 em diante. Glória a Deus. Gálatas, capítulo de número 5, versos de número 16 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 5, 16 e 17. E 18. Diz-nos assim a palavra de Deus: mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estais debaixo da lei. E que lei o apóstolo está dizendo aqui? A lei do pecado e da morte, que ele refere-se no início do capítulo 7 de Romanos. Quando assim eu estou agindo, guiado pelo Espírito Santo, entendendo antes, claro, essa luta que se dá, e fazendo de tudo para que quem vença essa luta seja o Espírito, nós estamos caminhando no temor do Senhor. Porque ao eu abrir espaço para Deus agir na minha vida, deixar-me ser conduzido pelo Espírito Santo, eu resumo tudo aquilo que Moisés disse lá em Deuteronômio. Primeiro, eu estou andando num caminho do Senhor. Porque o Espírito Santo me leva só pelo caminho do Senhor. Segunda coisa, eu decidi através disso que o único que vai ser meu Deus é o Deus vivo, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Eu estou dizendo, Senhor, porque Tu és o meu Senhor, eu abro mão daquelas outras coisas que estão se fazendo Deus na minha vida, porque somente Tu és Deus. Então coordena, conduz todas as coisas. E sabe o que Deus vai fazer? Porque nós estamos vivendo debaixo desta obediência, Ele nos vai levar a ser bem-aventurados, mais que felizes. Que ensinamento maravilhoso para nós. Que ensinamento maravilhoso para nós, porque muitas vezes
Nós até dizemos, de fato, Deus é a verdadeira, em Deus está a verdadeira felicidade. Mas quando vem o momento prático para se viver isso, parece não ser uma realidade. Parece isso não se concretizar. Por quê? Porque ainda nos falta o caminho das pedras. Ainda nos falta o que fazer para que isso se concretize na nossa vida. E pela graça de Deus hoje, nesta noite, irmãos, esta palavra tem falado no meu coração de maneira poderosa. Porque assim como você, eu também procuro a felicidade. Não apenas para mim, mas também para minha casa. E eu não quero viver uma felicidade passageira que tem aparência de felicidade, mas é caminho de morte. Quero viver a felicidade verdadeira. Mas reconheço também que existe uma luta espiritual. E que não é apenas dizer, Senhor, seja meu Deus, seja o meu Senhor. Eu quero andar nos teus caminhos. Não basta. Porque eu até posso querer, mas eu vejo de mim há uma lei que milita contra a lei que é espiritual. E quem se conhece sabe de fato que é assim. Mas o Senhor diz, filho, você entendeu agora que há uma luta. Ok? E agora eu lhe ensino como vencer essa luta. Para que você possa, então, estar plenamente na posição daquele que teme ao Senhor. E por fim, ser alcançado com a verdadeira felicidade. Que maravilha! Que coisa especial da parte de Deus. Nós apenas estamos na primeira condição de sermos felizes, verdadeiramente felizes, para sermos verdadeiramente felizes. E a segunda condição é guardar com satisfação a lei do Senhor, os mandamentos de Deus. E nós não podemos nos esquecer da primeira parte, porque não é tão fácil assim dizer ou cumprir a lei de Deus. É preciso que o Espírito Santo nos mova para isso. Tanto é que na história do povo de Deus, se nós lermos as Escrituras, nós veremos exatamente isso na história principalmente dos israelitas. Deus deu a sua lei. Lei esta que nas palavras do apóstolo Paulo é boa, é perfeita, é espiritual, ela é justa. Mas eles não a desobedeceram. Por causa exatamente desse corpo da morte que eles traziam em si. Mas olhe que maravilha, irmãos. Que coisa especial. É que, de acordo com a profecia de Jeremias, haveria de acontecer um tempo em que o próprio Deus faria conosco uma nova aliança. E esta aliança seria diferente das do nosso antepassados. E nesse tempo, esse Deus Todo-Poderoso, por meio do seu Espírito Santo, escreveria esta lei dentro dos nossos corações. Na tábua dos nossos corações. E ao fazer isso, ele nos levaria a amar esta lei do Senhor. Amar e desejar a lei do Senhor. E mais, esse mesmo Espírito Santo nos habilitaria a andar de acordo com esta lei. Isso a gente vê claramente na profecia de Jeremias, em Ezequiel, capítulo de número 26. E isso se confirmou. Esse Espírito Santo hoje está liberado para mim e para você, para
fazer forjar dentro do nosso coração a lei do Senhor, nos levar a amar a lei do Senhor, a ter prazer na lei do Senhor, e nos habilitar, mesmo embora tenhamos ainda ter que viver debaixo do corpo desta morte, mas Ele nos habilita a viver de acordo com esta lei. E todo aquele que invoca o Senhor, que clama a Ele por socorro, que clama a Ele que o seu Espírito Santo venha e o ajude a ter prazer na lei do Senhor, Deus o faz, Deus responde. Porque a promessa é para todo aquele que clamar. Tanto que é o desejo de Deus de nos fazer felizes. Ele tem tanto desejo de ver a mim e a você vivendo nessa plenitude de felicidade, que Ele fez tudo aquilo que eu e você não podíamos fazer, para nos levar a estar nessas posições de temente ao Senhor e de homens e mulheres que amam, que têm satisfação em guardar a lei do Senhor. Até porque Pedro, melhor dizendo, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso número 3, vai dizer que aquele que é nascido de Deus ama a Deus. E aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesarosos, não são pesados. Que maravilha! Esse é o Deus que deseja fazer com que eu e você tenhamos uma verdadeira felicidade. É o Deus que deseja que toda a humanidade ouça essa voz do Espírito Santo, ouça a voz dos mensageiros de Deus que compartilha, dizendo: a única felicidade vocês vão encontrar somente em mim obedecer, em ser tementes a mim, em guardar com satisfação os meus mandamentos. E quando nós olhamos para a vida desses de quem o salmista vai dizer serem bem-aventurados ou mais que felizes, nós encontramos por quê. Lá, voltando no Salmo de número 112, agora nós começamos a ver o que é ser verdadeiramente feliz. O que é que revela que esse que teme ao Senhor e guarda os seus mandamentos é de fato feliz? E o verso de número 2 vai dizer assim para a gente: a sua descendência será poderosa na terra, essa geração de justos será abençoada. Nós sempre temos dito aqui, diante dos estudos que nós temos feito, inclusive, que quando Deus abençoa você, a partir do momento que você assume posição diante do Senhor, Ele não abençoa apenas você, Ele abençoa toda a sua casa. A bênção se estende para toda a sua família. Não achemos que é o fato de nós estarmos aqui na igreja, temendo ao Senhor, guardando os seus mandamentos e intercedendo para os nossos familiares, está sendo em vão. Não está. Deus está ouvindo e no tempo certo Ele irá responder, porque é promessa dele. A bênção não vai ficar só para você. A bênção não vai ficar só para mim. Vai estender a toda a minha descendência, a toda a sua descendência. Aleluia. Glória a Deus por isso. É um ânimo para nós buscarmos estar em obediência aos mandamentos do Senhor. Buscarmos estar em posição de tementes do Senhor. Verso número 3.
Em sua casa há prosperidade e riquezas, e a sua justiça permanece para sempre. O que nós encontramos hoje são polarizações. Um que prega uma teologia da prosperidade, que acha que Deus está somente com aquele que tem dinheiro. E do outro lado extremo nós encontramos aqueles que fazem apologia à miséria e que acham que Deus só está com aquele que não tem nada. E ambos os extremos não é bíblico. Ambos os extremos não partem das Escrituras. Porque se há uma promessa de Deus na minha e na sua vida, é que se nós formos tementes ao Senhor, guardarmos os seus mandamentos, Ele irá também prosperar a nossa sementeira. Ele não deixará faltar o alimento, o vestuário, e não apenas sobre a sua vida, também sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele irá prover, Ele irá dar a você não apenas aquilo que é necessário, mas aquilo que é abundante. Deus é um Deus sempre de abundância. E aquilo que você julga ser pouco, por causa da sua posição em Cristo Jesus, Ele irá multiplicar. Não nos esqueçamos do Jesus que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Não nos esqueçamos do Jesus que multiplicou aqueles poucos pães para 5.000 de uma feita e 4.000 de outra feita. Deus, Ele é um Deus de prosperidade. Isso revela a verdadeira felicidade. É um reflexo, é um sinal daquele que é verdadeiro feliz. Sua casa há prosperidade e riquezas, e a sua justiça permanecerá para sempre. Promessa do Senhor. Não dê ouvidos ao maligno que te leva para os ambos extremos. É promessa do Senhor. Verso número 4. Outra característica que revela alguém verdadeiramente feliz. A luz nasce nas trevas para aquele que é correto, compassivo, misericordioso e justo. Está tudo ruim. Está tudo complicado. Todo mundo diz que não tem jeito. É nas trevas que a luz resplandece. É nas trevas onde a luz resplandece. Se eu estou em posição de alguém que teme a Deus, em posição de alguém que guarda com satisfação os mandamentos de Deus, Deus irá revelar isso. A luz vai resplandecer nas... Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, daquele que jamais mente, daquele que jamais deixa cair uma palavra sequer sua por terra. A luz do Senhor vai irradiar. Tamanha esta verdade que o verso número 5, nós podemos já ligar com o verso número 9. Bom é o homem que se compadece e empresta, que conduz seus negócios com integridade. Vamos para o verso número 9. Distribui-o livremente aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre. Seu poder será exaltado em honra. Ele tem prazer em ajudar o necessitado. Não porque ele quer algo em troca. Não porque ele quer ficar bem diante de Deus. Porque ele já está bem diante de Deus. Ele faz isso porque
agora que ele é conduzido, que ele é dirigido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, que é o reflexo do Deus amoroso dentro de nós, e que ama as viúvas, os órfãos, como a gente leu lá em Deuteronômio, que ama os pobres, aqueles que não têm condição, vai nos levar de maneira natural, de maneira amorosa a fazer o mesmo. É assim. E mesmo que haja tudo complicado, ele não tem dificuldade nenhuma de liberar livremente ajuda aos necessitados. Não, mas você precisa juntar porque a coisa está feia aí, ó. Você precisa guardar aqui no seu celeiro, porque está feia, você não pode distribuir não. É o que vai nos dizer aí o verso de número 7. Não? Eu não temo más notícias, pois o seu coração está firme, confiante no Senhor. Aleluia! 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 Ele não vive de acordo com as circunstâncias, ele vive de acordo com o Senhor a quem ele teme. Ele vive de acordo com aquele que expressou a sua vontade, a sua lei. Ele não teme más notícias, porque o seu coração está confiante no Senhor. Vai dar tudo errado. Se aconteceu isso, a porta não vai se abrir. Você vai perder o emprego. Vai acontecer isso. Vai acontecer essa enfermidade. Não temo. Eu não temo más notícias. Estou confiante no Senhor. Sei que estou temendo a Ele. Sei que tenho guardado os seus mandamentos. E por isso Ele vai cumprir na minha vida a verdadeira felicidade. E olha o verso número 6. Por tudo isso, ele nunca será abalado. O justo será lembrado para sempre. Ele nunca vai ser abalado. Não é o que diz um dos salmos? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia. Aleluia, irmãos amados. Esse é o mesmo Deus a quem nós servimos. Esse Deus de Salmo 112 aqui do salmista é o mesmo Deus que nós servimos. Essa palavra não mudou. Aliás, Zacarias capítulo número 4 vai dizer: eu, o Senhor, não mudo. Já Tiago vai dizer que toda boa dádiva vem do céu. Todo presente vem do céu, vem do alto. De um Deus que não pode mudar, que não sofre nenhuma mudança, nenhuma sombra de variação. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua agindo da mesma forma. E se homens e mulheres decidirem de todo o seu coração, Senhor, eu sim quero abrir mão de todos os meios equivocados de felicidade. Senhor, eu quero sim tirar toda a concepção errônea de se conseguir a felicidade. Eu quero abrir mão de todos os meios errôneos para se conseguir a felicidade, para estar somente de acordo com sua vontade, vivendo debaixo do teu temor e guardando os teus mandamentos. Deus virá e estabelecerá a sua vontade. E essa vontade revelar-se-á em nós como uma verdadeira felicidade. De onde vem a verdadeira felicidade? Ela vem a partir do momento em que os homens decidem temer ao Senhor
e guardar com satisfação a sua lei. Tanto é verdade, para a gente fechar, que há um livro na Bíblia chamado de Eclesiastes. 12 capítulos são esse livro. E esse livro traz o relato de um homem que ele começa a investigar tudo que se passava debaixo do sol. E ele começa a ver as atitudes boas, ruins das pessoas. Qual o resultado das atitudes boas e ruins? Ele chega numa encruzilhada, ele chega numa rua, num fundo sem saída, e ele começa a desanimar da própria existência e da própria existência da humanidade. E ele vai dizer, tudo isso é ilusão, tudo isso que a gente vê é ilusão. Tudo é ilusão. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E ele continua a investigar, porque no final de todas as coisas ele estava buscando era a felicidade. Como é que o homem pode ser feliz? Como é que o homem pode ser feliz? Agindo de que jeito? Fazendo o quê? E ele chegou à conclusão de que debaixo do sol era impossível alguém ser feliz por suas próprias forças. Por mais que ele fosse bom, por mais que ele agisse corretamente na sua forma de ser, não adiantaria. Mas aí, no final do seu texto, no final do seu tratado, ele vai dizer, eu gostaria que você abrisse comigo, um pouco mais à frente, Eclesiastes, e ele vai confirmar exatamente aquilo que nós dissemos hoje aqui. Eclesiastes, capítulo número 12. Eclesiastes, capítulo número 12, verso de número 13 e 14. Eclesiastes, capítulo de número 12, verso de número 13 e 14. Ele vai dizer para nós aí de onde vem a felicidade, em outras palavras, da seguinte maneira: agora que já se disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece os seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Salmo 112. O propósito do homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque isso é o que vai levá-lo a ser de fato considerado feliz. O que nós podemos, a partir de tudo isso que nesta noite aprendemos aqui, irmãos, extrair? Primeiro, é que se já estamos perseguindo o caminho verdadeiro, que é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, mantenhamos-nos firmes, porque descobrimos hoje que de fato Ele é o verdadeiro caminho para a verdadeira felicidade. Se porventura ainda temos alguma concepção acerca do que é ser feliz, se ainda empregamos meios equivocados na busca pela felicidade, o Senhor nos chama nesta noite, porque Ele nos ama, a voltar para o verdadeiro rumo, para voltar para o rumo correto, para tomar no seu coração o que Ele ensina, porque Ele
não se compraz, não se alegra quando vê um filho seu vivendo de maneira infeliz, ou buscando a felicidade por meios errados. Ele não se alegra. Ele é o maior interessado que eu e você sejamos felizes. Não nos esqueçamos disso. Ele é o maior interessado. E se nós abrirmos o nosso coração para Ele, deixarmos o Espírito Santo nos mover e nos dirigir, podemos ter a certeza que Deus estabelecerá esta verdadeira felicidade no nosso coração, na nossa vida. E todas as características desse homem verdadeiramente feliz que nós encontramos aqui nesse Salmo 112 vai se revelar na minha e na sua vida. Todas as características. Porque estamos a falar da santa palavra de Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse rico privilégio de podermos aprender uma vez mais da sua palavra, para que a gente possa alcançar na plenitude as suas promessas. Até porque o que evita que sejamos plenos não é outra coisa senão a falta de conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, disse Jesus. Osés vai dizer: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Nesta noite, Deus, por sua graça, nos abriu a sua santa palavra, descortinou para nós a sua santa palavra, no intuito de nos levar pelo caminho que, por fim, resultará em nós uma vida de felicidade, da verdadeira felicidade. Glória a Deus. Senhor, te louvamos, te exaltamos por esta oportunidade. Nesta noite fomos enriquecidos pela sua palavra, que nos ensinou tantas coisas acerca do que é ser verdadeiramente feliz. E nós queremos nesta noite tomar de maneira muito poderosa na nossa vida essa palavra. Tomar de maneira muito poderosa na nossa vida isso que o Senhor nos ensinou aqui. Amadurece essas verdades no nosso coração. Amadurece essas verdades em nossas vidas. Querido Deus, que Tu vê-nos por meio do Seu Espírito Santo fazer entender de maneira mais a miúde aquilo que nós aprendemos aqui nesta noite. Para que o Seu desejo se cumpra em nós. O desejo de nos fazer bem-aventurados. E que ao final nós venhamos levantar as nossas mãos a Ti e louvar ao Senhor, exaltar o Senhor. Meu Deus, obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor já decretou em favor de cada um de nós. E nesta noite nós assumimos o compromisso de viver debaixo do temor do Senhor e guardar com satisfação os Teus mandamentos. Nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, nós Te bendizemos, hoje e sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe, irmãos. Um restante de semana abençoado para a glória de Deus. Amém.